Glória a Deus. Quantos já foram abençoados até aqui com esta presença sobrenatural de Deus aqui durante a adoração? E eu quero falar uma coisa para você, sabe, queridos? Nós, na verdade, não merecemos tudo que Deus tem feito, aquilo que Ele tem derramado, é tudo a graça de Deus. Tudo a graça de Deus. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Tudo é a bondade, tudo é a graça de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje, nessa manhã. Amém? Vira para alguém do seu lado e fala assim: você é amado por Deus. A graça de Deus está nesse lugar. Aleluia. Deixa eu dar aqui alguns avisos importantes, queridos. Sexta-feira próxima nós teremos o clamor aqui às 20 horas, nossa reunião de oração. Todos estão aí convocados para esse tempo poderoso da presença de Deus. Próximo aviso, dia 2/11, nós teremos aqui um treinamento de discipuladores. É um feriado, nós estaremos aqui à tarde, começa às 13 e vai até às 18 horas, tá? Será um tempo muito produtivo aqui, recebendo do Senhor aqui, dia 2/11. E no dia 1/12, nós teremos aqui aquilo que nós chamamos Café com o Pastor. O que é isso? É um momento de integração dos novos membros. Os irmãos que chegaram recentemente na igreja, que ainda não participaram, que nós chamamos Aliança de Membresia, tá? O Café com o Pastor, nós teremos dia 1/12. Voltando, esqueci de falar do Encontro com Deus, que é 25 a 27 de novembro, Encontro com Deus. As inscrições pelo link, tá? Tem um link no WhatsApp da igreja. Você precisar, peça para alguém para te enviar o link. Não é mais através da ficha, tem lá um link para inscrição para o Encontro com Deus. Voltando agora, dia 1/12, Café com o Pastor, e dia 4/12, batismo nas águas. Então, quem ainda não se batizou, está na fila aí para se batizar. Então, procure o seu líder, procure o seu supervisor para se preparar para o batismo dia 4/12. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero trazer aqui uma palavra, até já dei um spoiler. O tema é famintos por Deus. Deus falou muito comigo nessa semana sobre essa mensagem. Eu quero, primeira coisa, orar para que o Senhor de fato fale aos nossos corações. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã desejando pela Tua presença, desejando pela Tua manifestação. Gera em nós esse coração faminto e sedento por Ti, Senhor. Que através dessa mensagem de hoje, nós possamos todos os dias desejar o alimento que é o pão vivo que desceu do céu. Por isso, nesta manhã, fala aos nossos corações através da Tua palavra, que é a verdade, que é lâmpada para os nossos pés, como nós precisamos Te ouvir, como nós precisamos Te ver. Vem neste lugar com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu só queria confirmar se está gravando a mensagem, que nós não estamos filmando. Está gravando aí? Tá? Glória a Deus. Queridos, em Lucas 14... Jesus entrou para comer na casa de um doutor da lei, uma pessoa importante naquela época. Então Jesus foi convidado e ele foi. E em todo momento Jesus aproveitava para ensinar muitas coisas. Jesus não perdia oportunidades. E eu imagino ali aquele bate-papo ali, e conversa vai, conversa vem, e Jesus vira para a pessoa que o convidou e diz o seguinte: olha, quando você for dar um banquete, não convide apenas seus amigos ricos, que talvez poderão te retribuir.
poderão fazer alguma coisa por você, porque foi convidado e também vai querer fazer o mesmo e tudo. Mas quando você fizer um banquete, convide os pobres, os mancos, aleijados, pessoas que não terão como te retribuir. Neste caso, Jesus diz, a recompensa virá dos céus, o que é muito melhor. E a conversa continua, e a sequência desta conversa será o texto que nós vamos estudar. Lucas 14, a partir do versículo 15. Lucas 14, 15, vai estar aqui na tela, para você acompanhar. Diz assim, a palavra do Senhor. Espero que você tenha encontrado já. Lucas 14, 15. Ao ouvir tais palavras, ou seja, aquela conversa que eu narrei aqui, a recompensa virá dos céus. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. O outro disse, casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, o assunto no banquete era banquete. O assunto era o fato de convidar pessoas para aproveitarem uma festa. E Jesus está ministrando. Jesus está exalando sabedoria. E ele aproveitou a deixa quando alguém disse, feliz aquele que comer do banquete do reino de Deus. E ele fala resumidamente, olha, de fato, você está falando uma verdade, mas sabe que nem todos querem comer do reino de Deus? E ele conta aquela história prática, para que as pessoas pudessem entender e, ao mesmo tempo, deixar registrado para nós uma verdade poderosa, um ensino poderoso para nós. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso manual de instruções. As palavras de Jesus estão registradas aqui na Bíblia. As palavras de Jesus estão registradas aqui, para que possamos compreender e extrair tesouros. E para isso, precisamos ruminar. E mais do que isso, ter olhos e ouvidos espirituais. E a história fala de ceia, fala de comida, fala de alimento. E para comer é necessário ter fome. Todos nós temos uma fome fisiológica, através da qual abastecemos nosso organismo com os nutrientes necessários para a manutenção de uma vida saudável. Como dizem, saco vazio não para em pé. Não tem esse ditado? Então, nós temos uma fome física que precisa ser saciada. Agora, uma pessoa que nunca tem fome, ela está com algum problema de saúde. Todos nós temos fome. E é interessante que a fome pode ser uma experiência traumática, muitas vezes. Imagine uma pessoa que se perde na mata, sem comida suficiente. Já viram aqueles programas de sobrevivência que tem? Chega um momento que não tem mais nenhum critério.
precisa matar a fome. Existem regiões no mundo que sofrem por causa da fome. Pessoas que fariam qualquer coisa por um prato de alimento, enquanto nós desperdiçamos. Quantas vezes jogamos fora a embalagem fechada porque deixamos vencer? Frutas que apodrecem e vão para o lixo, porque nós compramos e não consumimos. Então, comer está em nossa rotina, comer é uma necessidade. Agora vamos falar sobre comer do reino de Deus. Esse era o foco da história que Jesus estava contando. O que é comer do reino de Deus? Jesus compara o reino de Deus a um banquete. Certa vez, Jesus estava em jejum no deserto, ele ficou ali por 40 dias, e ali ele foi tentado pelo diabo. Em Mateus 4:3, fala assim: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus, queridos, embora sendo Deus, ele andou na terra como um homem, ele era como um de nós, ele tinha fome, e ali ele pôde resistir ao diabo, declarando: olha, existe um alimento mais excelente, existe uma porção mais excelente do que arroz e feijão, do que alimento físico. E que alimento é este? Qual é o alimento do reino de Deus? Romanos 14:17. Romanos 14:17-20. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos falar? Eu falo e você repete. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Então, ser participante do reino de Deus é experimentar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Será que este tem sido o nosso alimento? Esta tem sido a nossa dieta? O alimento celestial, justiça, paz e alegria no Espírito. Na parábola contada por Jesus, nós temos ali um grupo de pessoas, de convidados, que recusaram o banquete. Lucas 14:18. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. E cada um fala ali a sua desculpa. Talvez você, ouvindo essa mensagem, você possa pensar em alguém. Sabia que fulano está assim, ele não quer nada com nada, só fica dando desculpa, tem recusado o reino de Deus. Como fulano de tal precisava estar aqui para ouvir essa mensagem? Pode ser que sim, queridos, mas Deus quer falar conosco aqui e agora, todos nós. Nos abrir os olhos e nos colocar vigilantes. Qual tem sido o nosso alimento? Existem coisas nos distraindo e com isso não usufruímos as coisas do alto. Mais uma vez, a falta de apetite é uma doença. Existem pessoas que perderam o apetite pelas coisas celestiais. Perderam o apetite pela oração. Os próprios discípulos de Jesus chamou eles para orar e eles pegaram no sono. Jesus falou: vocês não conseguem orar comigo nem uma hora. Perderam o apetite pela leitura da palavra.
Queridos, uma pessoa que não lê a palavra, nós temos falado isso aqui, uma pessoa que não tem intimidade com a palavra, não tem direção, não tem promessa, não tem vitória. Perderam o entusiasmo de estarem na igreja, de congregar, talvez até com boas razões. E por isso, por não estar conectado, não se alimenta e se enfraquece. Eu sei que tem um banquete me esperando, mas eu estou fazendo outras coisas. Ou eu fico beliscando, comendo salgadinho, bolacha recheada, e quando chega na hora do banquete, eu estou como? Sem fome, estou cheio. Quantas vezes nós chegamos no culto sem fome? O jogo de futebol me completou. Hoje eu saí com meus amigos e aquilo me completou, foi tão divertido, saí para jantar. Aliás, eu nem preciso ir para o culto hoje, porque estou tão alegre já. Queridos, o lazer é importante, lógico, recomendável, mas não pode tirar um lugar de Deus. Amém? Tem pessoas que vêm para o culto e assistem o culto. Queridos, eu quero falar isso mais uma vez, já ensinei isso aqui. A gente não vem para assistir o culto, você sabe disso. Tem pessoas que vêm para assistir culto e ainda saem falando, a palavra hoje não foi boa, o louvor não foi bom. Talvez porque você estava cheio, sem fome espiritual. Precisamos tomar cuidado com as coisas que tiram a nossa fome por Deus. O que é um ídolo? Ah, pastor, um ídolo é aquela imagem lá que os católicos têm na casa. Um ídolo é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. É um ídolo. Aqueles convidados da parábola recusaram um banquete porque eles foram distraídos por outras coisas. Estavam cheios, estavam sem fome. E quantos não estão assim? E têm deixado de experimentar o banquete que o Senhor tem preparado. Mas, todavia, entretanto, na mesma parábola, nós temos um grupo de pessoas improváveis, pobres, cegos, aleijados e mancos. A turma do segundo lote, turma do fundão. Lucas 14, 21. O servo voltou. Já saiu aqui da página o negócio. Deixa eu abrir aqui de novo. Vai estar aqui na tela, Lucas 14, 21. Estava falando da turma do fundão, né? Turma do segundo lote. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, aleijados, cegos, coxos. Queridos, nesse trecho da parábola, Jesus não quis dizer no sentido literal. Ele quis dizer de uma classe de pessoas que certamente não recusarão o convite. Uma classe de pessoas que tem fome. Pessoas que estão necessitadas, carentes, famintas. Espiritualmente falando, pessoas desmaiando por Deus. E a parábola deixa claro, apesar de existir os que já estão fartos, tem um grupo que ainda tem fome. Tem um grupo com fome e com sede por Deus. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Teu amor, Senhor, mais do Teu poder, do Teu poder. Querido, você está aqui hoje porque você aceitou o convite.
Alguma fome você possui. E Deus quer aumentar essa fome. Vamos imaginar a cena ali, aquelas pessoas da parábola entrando na casa e vendo a mesa e avançando naquela comida. Os mendigos que estavam na rua ali, pegou todo mundo e levou lá diante de uma mesa do banquete. Imagina a cena, queridos. Nós precisamos ser como aquelas pessoas, famintos que querem ser alimentados. Não é a fome pela fome, não é a sede pela sede, é a fome por Deus, é a sede por Deus. Nós precisamos de mais. Amém, queridos? Mateus 5:6 fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Só existe uma forma de sermos plenamente alimentados: tendo fome e sede por mais de Deus. Como nós vimos no início, fome e sede fala da necessidade mais básica de uma pessoa. Bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão saciados. Justiça fala de fazermos a vontade de Deus. Deus é justo. Bem-aventurados que têm fome de justiça. Precisamos deixar todo o engano, toda a mentira e desejar a justiça de Deus. Muitas pessoas foram convidadas e recusaram. E Jesus afirma: não provarão. Não provarão. Lucas 14:24. Eu lhes digo: nenhum daqueles do primeiro lote, nenhum daqueles provará o meu banquete. Pessoas cheias, aqueles que se consideram cheios, jamais serão saciados. Lucas 1:53, eu gosto desse texto que fala assim: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Lucas 1:53. Quantas pessoas têm estado dessa forma? Vazios, porque não tiveram fome. Quando as pessoas recusam o alimento, é porque estão sem fome. Comeram muito salgadinho estragado, e aí dá aquela dor de barriga, não consegue comer mais nada. Pessoas sem fome, talvez cheias de si mesmas. Tem uma palavra, não sei se essa palavra está no dicionário, mas a palavra ensimesmada. Pessoa cheia de si mesma. Queridos, aqueles convidados representam todos nós. O alimento do céu tem sido oferecido a todos, mas nem todos estão com fome. E a pergunta é: como anda a sua fome e sede? Qual tem sido o seu alimento? Pão estragado ou pão do céu? João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Como anda a sua fome? Como anda a sua sede? Que água você tem bebido? Água contaminada ou a água da vida? Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser
receba de graça a água da vida. Quem quiser, receba, receba, receba a água da vida. Então, o que é o alimento espiritual? Jesus é o alimento espiritual. Eu quero ficar cheio de Jesus. A palavra é o alimento. Eu quero ficar cheio da palavra. O Espírito Santo é a água da vida. Eu quero ficar cheio do Espírito Santo. Eu quero ficar mergulhado e enxaguado no Espírito. A palavra do Senhor diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém, queridos? Eu quero partir aqui para a conclusão com um entendimento acerca de outro aspecto do alimento do reino. Então, nós sabemos qual é o alimento do reino. É justiça, paz, é alegria. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus é o alimento. A presença de Deus. O Espírito Santo tem sido a água viva que nós temos tido sede para sermos saciados. Agora, existe um outro aspecto do alimento do reino de Deus. Um novo nível o Senhor tem para nós. Você deve estar imaginando o que será. Vamos sair da parábola e vamos para João 4. Jesus termina de ter aquela conversa com a mulher samaritana. Vocês lembram dessa história? Aí chegam os discípulos. Mestre, por que o Senhor está falando com ela? Uma mulher, ainda mais samaritana. Nisto, a mulher ela sai para ir chamar todo mundo, que ela ficou tão impactada que ela foi chamar todo mundo da cidade para conhecer a pessoa que ela estava maravilhada. João 4, 29. João 4, 29, aqui a fala da mulher para as pessoas. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para comer? Será que alguém está com alguma coisa escondida aí e não me falou? E Jesus lhes declarou: esse é o ponto. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Posso ouvir um amém? Jesus continua: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Amém, queridos? O meu alimento, Jesus está dizendo, é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu tenho uma missão a cumprir. O meu alimento tem a ver com a colheita que está por vir. Vamos falar de nós. Nós precisamos considerar que os campos estão brancos. E fazer o quê? Cooperar com a colheita. Se alistar para a colheita. Campos brancos. Talvez você não tenha uma imagem do que é um campo,
branco, pronto para a colheita. Eu quero que você imagine uma plantação de algodão. Na minha cidade natal, teve uma época, anos 80, que o forte era o algodão. Todo lugar que você olhasse tinha campos de algodão. E é lindo demais uma plantação de algodão quando está perto de colher. Já colhi muito algodão. Os dedos da gente ficam todo ferido, né? Porque se coloca a mão ali aonde, naquela estrutura do pé de algodão, tem umas pontas, então estraga a mão da gente na hora de colher o algodão. E nessa época de colheita, queridos, é um mover tão grande na cidade. Um caminhão passando para pegar os trabalhadores, para levar para os campos, para a colheita. Uma vez Jesus disse aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O caminhão está passando para pegar os trabalhadores. Que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Eu quero participar da colheita dos últimos dias. Eu não quero ficar só assistindo, eu quero me alistar. Eu sei que o Rei conta comigo. Então, recapitulando, existe um banquete preparado, muitos recusarão, outros não veem a hora de se esbaldarem. O alimento do reino é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O alimento do reino é o pão vivo que desceu do céu. O alimento do reino é a palavra de Deus. O alimento do reino é a intimidade com o Espírito Santo. O alimento do reino é a presença de Deus. Senhor, eu sei que tem mais, eu sei que existe mais, e nós ansiamos por mais. Gera fome e sede por mais. É tão gostoso quando nós nos alimentamos da presença de Deus em adoração, ou através da leitura da palavra. E o alimento do reino é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar de pé. Parecia que está acabando. Disseste-nos, vem me buscar, te buscaremos de coração. Ensina
preocupados com o tempo. Eu quero fazer um convite para você. Não tem nenhum impedimento aqui na frente. Hoje o Wander não está aqui. Se você tem fome, queridos, como aquele segundo grupo, imagine que a mesa está aqui, queridos. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vamos ter esse momento aqui. Eu sou o primeiro que deseja mais do Senhor. E eu tenho pedido que Ele me dê mais fome, mais sede. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, sabe, que eles façam um sinal. Senhor, eu quero ser como aquela turma do segundo lote, improváveis, mas que anseiam por mais, mas que têm fome, que são famintos, que estão desmaiando pela Tua presença. Vem neste lugar e enche cada coração. Aqueles que estão famintos nessa manhã, sacia, Senhor. Aqueles que têm clamado por mais, aqueles que têm sede por mais, derrama das Tuas águas neste lugar, derrama do Teu alimento neste lugar. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é se alimentar do pão vivo que desceu do céu. O alimento do reino é desejar pela presença dEle e ansiar por mais dEle. Senhor, eu preciso de mais. O alimento do reino é intimidade com o Espírito Santo. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O alimento do reino é a glória, é a presença de Deus. Como nós precisamos estar mergulhados nessa presença. Eu preciso estar mergulhado nessa glória. Como eu preciso, como eu sou carente, necessitado. Tira, Pai, do nosso coração todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que tem nos alimentado, toda distração deste mundo, e nos alimenta com a Tua presença. Nos alimenta com a Tua presença. Cada família seja alimentada pela Tua presença. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor está aqui. Há um maná dos céus aqui nessa manhã. E o alimento do reino é fazer a vontade daquele que me enviou. Senhor, eu reconheço que os campos estão brancos, que há uma colheita nos esperando. E eu quero me dispor a participar dessa colheita. Esse vai ser o meu alimento hoje, a partir de hoje. Fazer a Tua vontade. Fazer a Tua vontade. Eu quero, Senhor, cumprir a minha missão, meu propósito. Assim como o Pai me enviou, eu também te envio. Eu quero ser enviado, Jesus. Eu quero ser enviado, Jesus. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te queremos, Senhor. Bem-aventurados os que têm fome. Bem-aventurados que têm sede. Os famintos serão saciados. Os famintos serão cheios. Aqueles que estão cheios sairão vazios, mas aqueles que têm fome sairão cheios. Sairão cheios. Oh, a Tua glória, Tua glória. Te esperamos, bem revela a Tua glória aqui.
nessa manhã. Flua no Espírito nessa manhã. Flua no Espírito de Deus nessa manhã. Flua, 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 flua. Te esperamos, te esperamos. Flua com mais. Existe mais, existe mais, existe mais, existe mais. Anseie por mais, anseie por mais. Tenha fome e sede por mais. Te esperamos mais. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor, batiza-nos nessa manhã. Batiza-nos nessa manhã com uma unção nova, com uma unção fresca da tua parte, do teu Espírito Santo. Batiza-nos nessa manhã com um batismo de amor. Batiza-nos nessa manhã com a tua presença, com a tua glória. Te amamos, Jesus. Nos consagramos a Ti nessa manhã. Nos consagramos a Ti nessa manhã. Cada um de nós. Cada um de nós. Cada um de nós. Senhor, nós desejamos por mais de Ti. Cada pessoa que está aqui nessa manhã está aqui porque tem fome. A minha oração é que o Senhor aumente essa fome, que o Senhor aumente essa sede todos os dias, para se alimentar da presença, se alimentar da palavra, se alimentar do Espírito e se alimentar das coisas do reino. Senhor, gera em nós esse coração, nos dá esse coração, Senhor, disponível para mais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Recebe essa palavra, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus,